Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Hora Suave e hoje nós vamos falar sobre uma obra de um autor muito conhecido, porém a obra em si não é tão conhecida. O vídeo de hoje é uma dica de leitura e uma grata surpresa. Estou falando de Omega Man, do Tom King, e do Barnaby Agenda, também com o Rômulo Fajardo Jr. E eu fiquei impressionado porque esse é um gibi que eu não tinha ouvido muito falar sobre o Tom King, apesar dele ser um escritor que está em evidência. Acho que a única pessoa que já tinha me falado assim com mais veemência do quadrinho tinha sido o Branca, nosso querido Thiago Brancatelli, do Mansão Wayne. E quando saiu pela Panini agora recentemente, maio, se eu não estou enganado, março, abril, maio, e eu fiquei muito feliz lendo isso porque mostra que o Tom King, mesmo num trabalho aí não tão falado, ele entrega a qualidade que a gente já conhece do trabalho dele. E aí eu fiquei me perguntando por que as pessoas falam um pouco desse gibi? Antes de eu mesmo falar sobre ele. E eu fui pesquisar um pouco. Isso aqui saiu em 2015. E 2015 foi um ano muito prolífico pro Tom King. Ele já tinha feito outras coisas na DC, né? Ele já tinha feito Grayson, já tinha desenhado algumas histórias, geralmente co-escrevia, né? Ele ainda não era o Tom King. E eu fui pesquisar quando ele virou o Tom King que a gente conhece hoje, e foi justamente em 2015. Isso aqui sai em agosto de 2015, e Visão, que é o primeiro grande trabalho dele, e Xerife da Babilônia, que é outro grande trabalho dele, isso aqui da Vertigo, saiu em 2015. Então, ele estava escrevendo isso aqui, e ao mesmo tempo, Xerife da Babilônia e Visão, que foram trabalhos que chamaram muito mais a atenção, o que acabou ofuscando Omega Man, que não quer dizer que é ruim, pelo contrário, eu fiquei bem surpreso lendo isso aqui. Isso são as primeiras 6 edições, é uma minissérie em 12, né, como ele costuma fazer, e a segunda parte sai agora em junho e eu já tô bem curioso. Mas vamos falar um pouco mais sobre a obra dos Omega Man. Os Omega Man são um grupo meio desconhecido da DC, eles são obra do Marv Wolfman lá em 1981 e meio que são um grupo espacial que luta pela liberdade, pelo menos na época em que eles foram criados, né? Eles são rebeldes do setor Vega, que não tem a proteção dos Lanternas Verdes, por causa de um acordo que os Guardiões fizeram há milhares e milhares de anos atrás. Então os Lanternas não podem entrar nesse setor. E por conta disso, os Omega Man meio que são a força libertadora desse sistema. Mas claro, isso foi criado em 1981, então era um conceito mais de heróis contra vilões, lutando pela liberdade. E aqui o Tom King adiciona aquelas várias camadas de cinza que ele costuma fazer nas obras dele. Primeiro que ele começa a trabalhar muito a questão da religião, né? A questão de o sistema Vega acreditar em Alpha e os Omega Man, obviamente, acreditarem em Ômega. Então é meio como se eles adorassem divindades distintas. Na verdade, os Omega Man entendem a importância de Alpha, mas falam que o Ômega também é importante, enquanto que a religião vigente do sistema Vega é mais focada no Alpha. E ele usa isso para criar uma dinâmica de terrorismo para os Omega Man. Os Omega Man seriam terroristas dentro desse sistema porque eles acreditam que o caminho deles é o certo diante da tirania que acontece no sistema. E para isso, eles sequestram e fingem que matam o Kyle Rayner, que é o Lanterna Branco na época da publicação desse gibi, para mostrar o poderio deles diante do sistema. Mas na verdade, eles capturaram Kyle para tentar transformar eles no Omega Man. E é interessante ver isso aqui porque a gente sabe que o Tom King trabalha muito com trauma de guerra que ele teve, né? Para quem não sabe, o Tom King começou trabalhando na Marvel, na DC, ele foi até ajudante do Chris Claremont uma época, só que depois do 11 de setembro, ele passou a trabalhar como contra-inteligência e contra-terrorismo dentro da CIA. Ele trabalhou durante anos ali, alocado até no Oriente Médio, e ele decidiu parar depois que o filho dele nasceu, foi quando ele voltou para os quadrinhos, né? Voltou a ser um escritor. E a partir daí ele trouxe muito disso pro que ele escreve. Tanto que Xerife da Babilônia dizem que é baseado numa situação em que ele passou como agente da CIA no Oriente Médio. E aqui tem muito da questão do debate sobre terrorismo e revolucionários, né? O terrorista de um é o revolucionário do outro. E o Omega Man é basicamente isso. E o Kyle, ele é meio que o espectador nessa confusão toda, porque ele tem o ideal heróico do Lanterna Verde de querer salvar as pessoas, enquanto que os Omega Man, né, às vezes você tem que fugir, por exemplo, de uma situação específica em que milhares de pessoas vão morrer, mas se a gente tentar salvar elas, a gente vai morrer junto e a nossa causa vai morrer, e a nossa causa é mais importante que essas pessoas. Então, eles têm que salvar as pessoas, mas ao mesmo tempo eles fazem certos sacrifícios, o que pro Kyle, como alguém de fora, é algo inaceitável. Ele faz algo aqui que ele já fez até no Visão, ele pega um capítulo específico, que nesse caso é focado no Kyle, muda o desenhista para dar uma dinâmica diferente, uma narrativa diferente,
e colocar a gente mais dentro da cabeça do personagem. O Kyle não é o principal aqui. Os Omega Men, como diz a própria mim, são os principais. Mas o Kyle, ele meio que é o fio narrativo da parada em muitas situações. E aqui é você entendendo que o Kyle, ele é um Lanterna Verde atípico, né? Dentro da tropa, da situação em que ele foi criado. E por conta disso, ele sempre se sente deslocado. E o que os Omega Men tentam fazer é usar essa fraqueza dele, essa dúvida dele como herói, para recrutar ele pro lado deles, já que os Lanternas não interferem no sistema Vega. E isso é feito de uma maneira muito legal, porque mostra realmente, como eu falei, as camadas de cinza. Não é uma simples questão de os Omega Men estão lutando contra o sistema tirano e isso valida tudo o que eles fazem. Ou, os Omega Men são terroristas, então valida tudo que os tiranos do sistema Vega fazem. E isso é a dinâmica desse gibi até aqui. Ele termina num ponto de ação, como costuma ser o que o Tom King faz. E aí deixa a gente bem ansioso pro volume 2, como eu falei. Por sorte, sai agora esse mês, segundo a Panini, o volume 2, que reúne as edições da 7 a 12, conclui essa mini. E eu tô bem curioso para ver o que vai ser feito aqui. Normalmente eu entendi porque não se fala muito nisso, afinal o cara tava fazendo Visão e Xerife da Babilônia. E como são 12 edições, quando isso aqui tava terminando, ele já tava assumindo o Batman que ele escreveu durante 5 anos, e também depois venceu um Milagre em 2017, então foi muita coisa grande, uma atrás da outra, que acabou ofuscando Omega Man. E se você tá em dúvida, você viu o nome Tom King, gosta do trabalho dele, mas quer saber um pouco mais sobre o quadrinho, pode ir sem medo, porque tá no padrão de qualidade que ele costuma entregar. Se você já leu, deixa um comentário. Se você tem alguma dúvida, pode deixar um comentário também. Lembrando que a gente tem vídeo aqui quase todo dia, então se inscreve, ativa o sininho, compartilha com todos os seus amigos e até o próximo vídeo.